Olá, mais uma vez estamos aqui, para dar uma continuidade à nossa disciplina História das Ideias e Instituições Educacionais. Essa é a semana 2, né? Então vamos lá, dar continuidade aos nossos estudos. Espero que vocês estejam todos bem. Bom, a justificativa dessa disciplina continua sendo a mesma, né? Essa disciplina aborda as características das instituições de ensino e a sua evolução, a evolução desde a Grécia, analisando e aprofundando os paradigmas, modelos e propostas pedagógicas que promovam e fortaleçam o vínculo entre as instituições de ensino e seu ambiente. Também leva à reflexão sobre as instituições educacionais que devem ser transformadas para resolver as demandas sociais. Essa nova abordagem, ou seja, essa nova discussão e reflexão, pretende caminhar para uma aproximação à comunidade sem se afastar da escola, da proposta curricular atual, a fim de fortalecê-la. Os nossos objetivos também. Objetivo geral, rever as abordagens sobre o campo, na qual nos dedicamos como professores e investigadores da história da educação, pesquisadores, vocês agora mestrandos. Objetivos específicos são encontrar espaços de reflexão sobre as atividades que preenchem o nosso cotidiano profissional e compreender o contexto das condições sociais, políticas, econômicas, culturais, onde se desenvolvem. Bom, conceitos da história e da historiografia na educação. Palavrinha complexa, né? Mas muito importante para a nossa educação. A historiografia pode ser definida como a ciência que estuda e analisa e registra os fatos históricos ao longo do tempo. Também é a ciência que conta como os seres humanos fizeram história, estudando as épocas e os estados variados, fazendo compreender os métodos, as formas e os objetos de estudo. É refletir sobre as questões de estudo que acontecem na história. É o ponto de partida para o conceito historiográfico, é a compreensão dos fatos, despertando o interesse de buscas, entendendo o saber agir diante delas. É assinar o ponto crítico de alguns conceitos indispensáveis sobre o conhecimento da historiografia, da história e da história da educação. Bom, além disso, é uma evolução, é o estudo de cada momento que acontece a nossa linda educação. A primeira definição da história vendo os homens ao longo do tempo, ao viverem em sociedade, eles buscavam interagir entre si e com o ambiente ao seu redor, criando modelos de viver. Esses conceitos vêm de nomeação de períodos históricos, são eles: o homem e a natureza, a evolução do homem na sociedade, como ele pensa, interage e evolui e cria os seus bens de consumo. Então, esse homem ele foi evoluindo, né? Ele a natureza, o homem e a sociedade, e hoje se ele interage com tudo isso. Outros conceitos da história também seriam os conhecimentos descobertos em investigações e interpretações desenvolvidas pelo historiador. É conhecimento dos fatos da ciência que estuda o que acontece em um determinado tempo e momento. É também a providência de línguas cultas e modernas, inclusive aqui no Brasil. É a busca constante do conhecimento na evolução dos seres humanos com o passar do tempo. Isso não se resume apenas em momento, seja econômico, político, administrativo ou momentos de guerra, mas as transformações mentais e culturais. É conhecer essas alterações e mudanças nos fazem enxergar o que está constantemente nessa transformação ou que permanece na igualdade das diferenças que ocorrem ao longo do tempo, na busca da verdade sendo desmistificada por um longo caminho. E foi Heródoto? Heródoto foi uma viagem grega do século V a.C. Foi um viajante, gente. Ele projetou o rompimento do gênero literário e o nascimento de um novo gênero. A história fundamentou e ofereceu as bases desse conhecimento. Ele separou os medos dos fatos sobre o passado, embora ainda fossem influenciados pela ideia de que os deuses podiam interferir ao destino dos homens, surgindo assim o conceito historiador. Heródoto
Heródoto contou o passado a partir dos seus relatos e investigações e não se referiu mais aos deuses moços epopeia. Com a poema, ele relata as ações heróicas ou acontecimentos grandiosos. O termo epopeia deriva do termo grego epos, que significa narrativa de versos centrados na figura de um herói ou de um povo. Heródoto deixa bem claro que são as circunstâncias que governam os homens, não os homens que governam as circunstâncias. O poema épico é baseado em elementos históricos entrelaçados com a lenda, com o maravilhoso e a mitologia. A história fez com que os deuses acabassem, deixando as histórias dos homens que se realizassem ao conjunto das suas grandes façanhas. As grandes transformações foi a da comunidade cidadã de polis. A consciência política mudou da ciência à época discursos para ciências políticas, uma transformação do século possibilitada pela posição do historiador. Epopeia, poema amplo, de grande extensão, cuja narração descreve e relata os acontecimentos épicos e feitos de um herói histórico ou de um sujeito celebre, ousadia fabular, algo fenomenal ou extraordinário. E com isso, iniciou uma grande busca pela ciência, enquanto a história passava por grandes transformações, pois queriam colocar a história no status da ciência, fazendo com que o pensamento mítico, religioso, filosófico acabasse e fosse baseado nas observações sistemáticas e controladas pelo historiador, a fim de manipular, tornando muitos importantes para a sociedade. E era isso que os historiadores queriam da época. Na educação, a história nos traz reflexões sobre o pensar e o fazer, compreender o passado para entender melhor o presente e, assim, transformar o futuro. Estudar a ciência do ensino é a prática educativa, é entender a própria humanidade a partir da teoria e da prática educativa. O saber pedagógico se encaixa em um nível científico. E os historiadores investiram nas funções, reflexivas e investigativas desses estudos que surgiram na Antigrécia. Nós temos aí, né, o mapa da Grécia Antiga. A formação integral do indivíduo depois da Grécia foi colocada pelo Império Romano. Os novos pontos educacionais e culturas foram criados, fazendo com que tivesse uma cultura mais humana e universal. No entanto, na Idade Média, o Império Romano perdeu e a Igreja Católica começou o seu domínio, onde as crianças eram adultas em miniaturas e não tinham infância. A educação era somente para o clero e o povo deveria se guardar ao cristianismo e ser santo. Temos aí uma charge, né? Então, na Idade Média, as crianças eram vistas como um pequeno adulto. E hoje, nós dizemos a elas que elas são somente uma criança. E devem aproveitar cada momento. Nós precisamos curtir cada fase da nossa vida. E permitir que isso aconteça a elas, porque assim elas serão adultos saudáveis. No Renascimento, o teocentrismo, Deus como centro do universo, a fé perde para a razão, surgindo o antropocentrismo. No antropocentrismo ocorreu o despertar das artes e da leitura, nos estudos literários, científicos e filosóficos, mas somente na elite. Já na Idade Moderna, com a Reforma e Contra-Reforma, a leitura e a escrita ganharam espaço. E após a independência do Brasil, o ensino na educação pública ficou melhor, pois eles estavam cobrindo as falhas dos jesuítas. A história da educação no Brasil começou em 1939, mas só teve influência nos anos 70. Então, nós temos aí, né, o teocentrismo, Deus como centro do universo, como centro de nossas vidas. Bom, a minha fé... Não vamos questionar e não vamos falar sobre isso aqui. As revoluções historiográficas foram 3. A revolução dos métodos, a revolução dos tempos e a revolução dos documentos. A revolução dos métodos foi uma revolução radical que trouxe clareza para as coisas. Não está ligada somente à explicação falada, mas sim através de métodos como objetos, imagens, explicações, processos mentais, instruções lógicas e sendo desenvolvidas por métodos da história. Já
A revolução dos tempos está ligada a acontecimentos e eventos vividos de curta duração, medida pelo instante, ou longa duração, ligada à geografia, econômico ou política. Se ativa a história interpretada ou geologia. A geologia estuda a Terra quanto à sua origem, composição, a sua estrutura e a sua evolução, por meio do entendimento dos processos internos e externos responsáveis por suas transformações. Já a evolução dos documentos sofreu recentemente a renovação radical, ampliando-se para classes inéditas no ponto dos documentos, não mais como um monumento, mas como um efeito de interpretação. Local da oral vivida, a psicohistória, a etnohistória e a história do cotidiano. A revolução documental tende também a promover uma nova unidade de transformação, em lugar do fato que conduz o acontecimento à história linear, em uma memória progressiva, que privilegia o dado que leva a série a uma história descontínua. A importância da historiografia para o estudo da educação é muito relevante, óbvio, né? O estudo da história da educação e da análise historiográfica nos permite ir ao passado com os olhos no presente para reconstruirmos, para construirmos, para levarmos uma situação muito positiva em um novo olhar sobre o passado e vivermos um presente melhor para que possamos ter um futuro fundamental e excepcional. A historiografia, deste modo, fornece ao historiador a possibilidade de desvendar acontecimentos que não foram contados pela história, talvez por desconhecimento do próprio historiador, mas também pode esconder acontecimentos por considerar que estes não sejam relevantes para quem conta a história no momento. Mas nada nessa vida é irrelevante. Tudo tem relevância, porque partindo dali, torna-se o nosso crescimento extremamente relevante. As três principais correntes historiográficas, as referências de abordagens historiográficas apontam imediatamente para as três correntes: o positivismo, o marxismo e a escola das análises. A escola positivista enfatiza a objetividade, o uso de fontes documentais e a análise de eventos políticos. Já na escola das análises, busca uma abordagem mais ampla, incorporando diversas disciplinas, considerando não apenas eventos políticos, mas também aspectos sociais, culturais e econômicos. O marxismo é uma doutrina O marxismo é uma doutrina sociológica, filosófica e política baseada no materialismo histórico dialético e no pensamento socialista científico criado por Karl Marx e Friedrich Engels. Annales representou o momento em que tanto estes quanto os britânicos estavam lutando no mesmo campo, ou seja, buscando a história tradicional, que ainda predominava na Inglaterra nas décadas, na tentativa de instituir uma história total. O historiográfico da educação tem a mesma observação feita na relação à historiografia. A historiografia da educação é um campo de estudo que tem por objeto de investigação os produtos históricos e por objeto de estudo educacional. Apesar de ser um campo recente, a historiografia da educação praticamente reproduziu as características da produção historiográfica, com trabalho onde a produção do campo da história educacional e de caráter descritivo, com ênfase a aspectos formais de produção, tema, período, fontes, etc. Mas também possuindo alguns trabalhos que formam a análise desses mesmos, a produção a partir dos seus pressupostos metodológicos e teóricos. Certamente cabe a necessidade de pesquisa historiográfica que analisa sobre instituições educacionais, extremamente importante. As teorias de Paulo Freire, articuladas com a historiografia, mesclando com assim podemos traçar o ensino da história diáloga.
dialógica, que faça os sujeitos se assumirem enquanto intérpretes no contrateatro social. Freire propõe um ensino que auxilia na autonomia dos educandos, ensino articulador de conhecimento, que é palavra gerida e gerada pelo discente. Estes que têm essa relação, um papel peculiar, que colabora com seus conhecimentos prévios no processo de ensino e aprendizagem. Perante o exposto, pensar Freire, articulado com o ensino da história, é fazer somar novas possibilidades de se formar indivíduos pensantes e atuantes na educação, e não mais amorfas diante de temporalidade vivenciada por nós. É tornar a nossa vida, a nossa educação mais prazerosa e mais significativa para os nossos alunos. História da educação no Brasil. Agora nós vamos ver um pouquinho mais profundo sobre a história do nosso Brasil. A educação formal brasileira inicia-se no período da Brasil Colônia, período de 1549 a 1759, com a chegada dos jesuítas em 1549, sob a orientação do padre Manuel de Nóbrega. Estes religiosos foram responsáveis pela instituição e catequização até o ano de 1759, quando o Marquês de Pombal os expulsou e implantou as reformas pombalinas. Né? Nós temos aí o padre Manuel de Nóbrega, que nasceu em 1517 a 1570. Depois, nós passamos aí para o período real no Brasil. Me perdoa pelo Brasil com B minúsculo, gente, só agora que eu percebi. E aí eu já estou gravando o vídeo. Em 1808 a 1822, ainda não existia um sistema educacional no Brasil. Dom João VI abriu academias militares, jardim botânico, biblioteca real e museu real. A educação continuou tendo importância secundária, ainda não existente nenhuma universidade no território do Brasil. Gente, eu li várias vezes, fiz todas as correções, mas infelizmente não percebi. Me perdoa. As escolas normais foram criadas, pois se acreditar que os professores da época não estavam preparados para a prática docente. Lembra que a gente falou isso lá no vídeo da semana 1? Os professores na escola normal acreditavam-se que eles não eram preparados, né, para ministrar as aulas naquela época. Então, iniciou-se esse processo das escolas normal. Tais instituições inseriam as mulheres no ensino superior. A primeira escola normal brasileira foi criada lá em Niterói, lá no Rio de Janeiro, no ano de 1834. No curso normal, criado em 1835, tinha o objetivo de formar professores para atuarem no magistério do ensino primário. E era oferecido um curso público de nível secundário. Hoje, o nosso ensino médio. Naquela época, chamado segundo grau. Eu não sei se vocês lembram, né? Boa parte, aqueles que têm aí quase meio século como eu, pode dizer porque viveu boa parte desse período, né? Nós temos aí, né, a foto da escola normal no Rio de Janeiro, lá em Niterói. Bom, passamos também pelo Império, de 1822 a 1889. A Constituição de 1824 manteve o princípio da liberdade de ensino, sem restrições. A intenção da instituição primária gratuita a todos os cidadãos. Em 15 de outubro de 1824, aprovada a primeira lei sobre o ensino elementar, que teria validade até 1946. Essa lei determinou a implantação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugarejos. Todo o nosso país tinha que ter um momento em que as pessoas iam ter acesso à educação. Bom, no período de 1922 a 1889, em 1834, o ato adicional que emendou a Constituição. Houve uma reforma que deixava o ensino elementar, secundário e de formação dos professores sobre responsabilidades das províncias, enquanto o poder central ficava a cargo do ensino superior. A primeira escola de formação dos professores da escola normal foi a Escola Normal de Niterói, fundada em 1835. E em 1837 foi criado o Colégio de Dom Pedro II. As ideias da escola normal seria
é extremamente fundamental para que essas crianças tivessem ações, né, e fossem pensantes, se tornando aí um adulto com a sua própria consciência. Primeira República de 1889 a 1930. O ensino secundário tinha apenas função preparatória para o ensino superior. As classes deixaram de ter alunos de várias idades e passaram a distribuí-las em séries, surgindo o ensino seriado. Bom, eu não sei se vocês lembram ou se já ouviram alguém falar, os meus pais estudaram todos numa mesma turma, né? Vários níveis, uns faziam primeira série, outros segunda, terceira, quarta. Era até parece que chamado de Mobral, alguma coisa assim, que a minha mãe já falou algumas vezes. Depois passou a ter esse ensino seriado, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, até sétima e oitava série. Hoje com uma outra nomenclatura. E depois tinha primeiro, segundo e terceiro ano do segundo grau, né? Hoje não, hoje existe uma outra nomenclatura com a nova BNCC. As décadas de 1920 e 1930, hoje nós temos aí, né, como eu conheci a fala, né, nós temos aí o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2, que são divididos em anos, que vai até o nono ano, e o ensino médio, né, que são as 3 séries, primeira, segunda e terceira série. Então, hoje a nomenclatura é essa. As décadas de 1920 e 1930 viram surgir o escolonovismo, de inspiração literal democrática. Houveram reformas educacionais inspiradas nesse corrente de diversos estados, tais como Lourenço Filho e lá no Ceará e Anísio Teixeira, lá na Bahia. Vamos para a Era Vargas, de 1930 a 1945. Com o decreto de 19.402, de 14 de novembro de 1930, foi criado os Ministérios de Negócios, Educação e Saúde Pública. Também foi falado sobre eles lá na primeira semana. Ganhou força o movimento da Escola Nova. Esse movimento valoriza os jogos, os exercícios físicos e de forma geral, que auxiliasse o desenvolvimento da motricidade e percepção, buscando os métodos mais adequados para estimular os interesses das crianças, sem, no entanto, privá-las da espontaneidade. Na década de 1920, existiam universidades no Rio de Janeiro, né? E a Universidade Federal de Minas Gerais, em que era uma simples reunião de faculdade. Em 1934, surgiu a Universidade de São Paulo. E ainda na Era Vargas, em 1942, é fundado o Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial, SENAI, e em 1943 teve a aprovação da Lei Orgânica do Ensino e Comércio, em 1946, a Lei de Orgânica do Ensino Primário e Normal e a Lei Orgânica do Ensino Agrícola. Já na República Populista, em 1946 a 1964, a Constituição de 1946 implantou a gratuidade para o ensino primário e, na sequência, dos estudos para os indivíduos que comprovassem falta de recursos. Houveram muitas discussões sobre a possível lei de diretrizes e bases da educação do Brasil, a nossa LDB, né? Começando as primeiras experiências de Paulo Freire com o seu método de alfabetização. Então, ainda no regime militar, Paulo Freire foi encarcerado como traidor por 70 dias. E muitos outros estudiosos da época, né, tiveram que deixar o nosso maravilhoso Brasil. Em 1964, o Brasil assina os acordos do Ministério da Educação Brasileira, o MEC, né, com os Estados Unidos, surgindo a MECUSAID, passando por ter influência nos Estados Unidos do ensino tecnicista. A União Nacional dos Estudantes foi banida em 1967, não havia mais. Em 1969, tornava-se obrigatório o ensino da educação moral e cívica em todos os níveis de ensino. Bom, eu estudei educação moral e cívica. E vocês estudaram? Já no ensino secundário, essas disciplinas passaram a ser a organização social de política brasileira. Também estudei OSPB e como eu fiz magistério, eu fiz ainda didática de OSPB, hein?
Movimento Brasileiro da Alfabetização foi criado em 1967 e tinha como meta diminuir o índice de analfabetismo entre os adultos. A escola normal foi extinta nesse mesmo período. Em 1982, deixou de ser obrigatório o ensino profissionalizante no nosso país. Sabemos que é extremamente fundamental e hoje está voltando aí, né, esse ensino profissionalizante. A retomada democrática de 1985 até os nossos tempos atuais. Sabemos da necessidade, né, das avaliações externas. Elas acontecem nas nossas escolas e nós estamos aí sendo avaliados, não só os nossos alunos, como os nossos professores, as nossas escolas, os nossos estados, né? Enfim, estamos sendo avaliados continuamente. E em 1990 foi criado esse sistema de avaliação da educação básica, que é o SAEB. É um conjunto de avaliações externas em uma larga escala que permite o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP, realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho dos estudantes. É composto por duas avaliações, a Avaliação Nacional da Educação Básica, a ENAB, e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, a ANESC, conhecida como a nossa Provinha Brasil. Ambas são realizadas a cada 2 anos, nos anos ímpares, né? Com avaliação de língua portuguesa, com foco na leitura, e matemática, com foco ou seja, resolver problemas, além da aplicação de questionamentos socioeconômicos. Sabemos também que temos todos os anos também como uma avaliação externa, porque ela não acontece na escola, mas ela avalia um todo o estado. Nós temos aqui no nosso estado o SAEB, mas em todos os estados acontece também, né? Cada um com a sua sigla. Goiás, SAEB. A educação teve grande destaque na Constituição de 1988. Em 1990 foi organizada a SAEB. Em 1995 foi criado o Conselho Nacional da Educação. Em 1996 surgiu a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, que instituiu a política educacional brasileira. A Lei 9.424 organizou o Fundo de Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental, o Fundef. Depois de 10 anos, foi substituída pelo Fundo de Manutenção do Desenvolvimento Educacional Básico, Fundeb. Tornou obrigatório que os estudantes municipais apliquem anualmente um percentual mínimo às suas receitas, né? Os estudos dos municípios, né? Desculpa. Receitas da educação deste montante, 60% aos pagamentos dos pessoais do magistério. Em 1998, começam a ser publicados parâmetros curriculares, os nossos PCNs. Eu fiz parte desse estudo dos PCNs, fiz parte, né, da avaliação, fiz parte da implantação, né? E eu acredito que boa parte de vocês também conhecem os PCNs, né? Foram importantes na época. Bom, o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, foi criado em 1998. A partir de 2009, passou a ser utilizado como vestibular e, posteriormente, também passou a ter uma função de item de seleção de bolsas para a universidade particular pelo Programa Universal para Todos, o ProUni, ou para obtenção de financiamento através do Fundo de Financiamento Estudantes do Ensino Superior, o FIES. Por muitos anos serviu como possibilidade de certificação para a diplomação do ensino médio. Hoje não mais, tá? Em 2012, são publicadas as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Brasileira. Em 2016, começa a preparação de um currículo nacional, denominado Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa BNCC atual, que também já está entrando em análise novamente, está reanalisando para que nós possamos fazer um ensino melhor. Lembrando as fases da educação, né? Período colonial, 1549 a 1808, família real no Brasil de 1808 a 1822, com toda a sua importância, o Império de 1822 a 1889, a Primeira República de 1889 a 1930, Era Vargas de 1930 a 1945, República Populista de 1946 a 1964, Regime Militar de 1964 a 1985,
Retorno da Democracia, de 1985 aos tempos atuais. Essa turminha aí que vocês estão vendo são os alunos da professora Alessandra Neri, em uma apresentação de um seminário, não aula de seminário de literatura. E uma terceira D, são alunos que estão misturados aí, eu tenho alguns alunos que são alunos especiais, mas que fizeram essa apresentação no seminário. Foi lindo, vocês tinham que ver. Eu sou apaixonada. Eles são alunos do Colégio Michel de Prado, CEPI, porque é uma escola em tempo integral, né? Aqui em Aparecida de Goiânia, Goiás. Bom, Paulo Freire nos deixa, num país como o Brasil, manter a esperança viva é só um ato revolucionário. Então, vamos fazer esse ato revolucionário, vamos manter nossa esperança viva, vamos tentar fazer melhor, vamos aí rever, estudar, né, a historiografia, estudar o nosso passado, estudar a educação, para que nós possamos ter um olhar diferente para o presente e revolucionar o futuro. Então, muito obrigada mais uma vez, né, ficamos aqui. Esse vídeo ficou um pouquinho menor, né? Tentei até ser mais rápida para não ficar tão longo como o primeiro, mas muito obrigada e